Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 8 a 14 de abril. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos o nosso estudo, uma parte muito importante de nossa reunião, onde nos ajuda a entender como os personagens do passado eram zelosos, pregavam a palavra de Deus e que exemplo nós podemos tirar disso. Essa semana ainda estamos no capítulo 8, a congregação entrou num período de paz. Estamos vendo sobre o apóstolo Paulo, perseguidor Saulo. Mas hoje nós vamos dar início lá no parágrafo 5 e vamos considerar até o parágrafo número 12. Então, o subtítulo: Por que você me persegue? Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 5 e do 6 e depois obter as respostas. Quando Jesus falou com Saulo na estrada para Damasco, ele não perguntou: Por que você persegue meus discípulos? Como já mencionado, ele disse: Por que você me persegue? Isso mostra que Jesus sente pessoalmente as provações que seus seguidores sofrem. Caso você esteja sendo afligido por ter fé em Cristo, esteja certo de que tanto Jeová como Jesus sabem o que você está passando. Pode ser que no momento a aprovação não seja eliminada. Lembre-se de que Jesus viu o envolvimento de Saulo na morte de Estevão. Também viu Saulo arrancar fiéis discípulos de suas casas em Jerusalém. Mesmo assim, Jesus não interferiu naquelas ocasiões. Apesar disso, Jeová, por meio de Cristo, deu a Estevão e a outros discípulos a força necessária para permanecerem fiéis. Então, a pergunta do 5 e 6: o que aprendemos das palavras de Jesus a Saulo? Então, a resposta: aprendemos que Jesus ele sente pessoalmente as provações que seus seguidores sofrem. É claro que às vezes não somos livrados de nossas provações, assim como Estevão e alguns servos fiéis não foram. Mas Jeová, por meio de Cristo, ele pode nos dar força para que possamos continuar fiéis. Leitura do 7. Você também pode perseverar em face de perseguição. Como? 1. Esteja determinado a permanecer leal, aconteça o que acontecer. 2. Peça a ajuda de Jeová. 3. Deixe a vingança nas mãos de Jeová. 4. Confie que Jeová lhe dará forças para perseverar até que ele ache apropriado remover a provação. Pergunta: o que você deve fazer para perseverar em face de perseguição? Então, a resposta são esses 4 itens. Primeiro, esteja determinado a permanecer leal, aconteça o que acontecer. O segundo, peça a ajuda de Jeová. O terceiro, deixe a vingança nas mãos de Jeová. E o quarto, confie que Jeová lhe dará forças para perseverar até que ele ache apropriado remover a provação. Subtítulo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. 8 e 9. Depois de responder à pergunta de Saulo, quem é o Senhor? Jesus lhe disse: levante-se, entre na cidade e lá dirão a você o que deve fazer. Sem poder enxergar, Saulo foi levado até sua hospedagem em Damasco, onde jejuou e orou por 3 dias. Nesse meio tempo, Jesus falou sobre Saulo com um discípulo naquela cidade, um homem chamado Ananias, de quem todos os judeus que moravam em Damasco falavam bem. Imagine os sentimentos conflitantes que Ananias deve ter tido. Lá estava o cabeça da congregação, o ressuscitado Jesus Cristo, falando com ele pessoalmente, escolhendo-o para uma designação especial. Que privilégio! Mas que designação difícil! Quando soube que deveria falar com Saulo, Ananias respondeu: Senhor, eu vi muitos falarem desse homem, de todo o mal que ele fez aos seus santos em Jerusalém. E aqui
ele tem autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Pergunta: como Ananias talvez se tenha sentido quanto à sua designação? Então a resposta: Ananias ele ficou com medo, porque ele sabia quem era Saulo, e ali em Damasco ele tinha autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender todos que invocam o nome de Jesus. Então, com certeza, para Ananias não foi uma designação fácil. Leitura do 10. Jesus não repreendeu Ananias por expressar sua preocupação. No entanto, ele lhe deu orientações claras. Ao mesmo tempo, Jesus lhe mostrou consideração, dizendo por que queria que Ananias realizasse essa tarefa incomum. Jesus disse a respeito de Saulo: esse homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel, pois eu mostrarei claramente a ele quantas coisas ele terá de sofrer pelo meu nome. Ananias obedeceu a Jesus prontamente. Ele encontrou o perseguidor Saulo e lhe disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu na estrada por onde você vinha, me enviou para que você recupere a vista e fique cheio de Espírito Santo. Então a pergunta: o que aprendemos sobre Jesus ao analisar o modo como ele lidou com Ananias? Bem, aprendemos que Jesus ele não repreendeu Ananias, mas lhe mostrou consideração e falou especificamente qual era a tarefa que ele precisaria realizar. Isso nos ensina que Jesus ele também jamais irá nos repreender quando estivermos temerosos diante de alguma designação, mas antes ele vai nos dar o caminho, vai nos orientar para que assim nós possamos fazer exatamente aquilo que ele deseja. Leitura do 11 e 12. Aprendemos muito dos acontecimentos envolvendo Jesus, Ananias e Saulo. Por exemplo, Jesus dirige ativamente a obra de pregação, assim como prometeu que faria. Embora não fale diretamente com as pessoas hoje, Jesus dirige a obra de pregação por meio do escravo fiel a quem ele, nos nossos dias, designou sobre todos os seus domésticos. Sob a orientação do corpo governante, publicadores e pioneiros são enviados para encontrar aqueles que querem saber mais sobre Cristo. Conforme mencionado no capítulo anterior, muitos desses sinceros oram pedindo orientação e então são contatados pelas testemunhas de Jeová. Ananias obedientemente aceitou a designação que recebeu e foi abençoado. Você obedece ao mandamento de dar testemunho cabal mesmo quando a designação o deixa apreensivo? Para alguns, ir de casa em casa e falar com estranhos pode causar ansiedade. Outros acham desafiador pregar no comércio, nas ruas ou por telefone e cartas. Ananias superou seu medo e teve a honra de ajudar Saulo a receber Espírito Santo. Ananias foi bem-sucedido porque confiou em Jesus e encarou Saulo como irmão em potencial. Podemos superar nossos medos se, como Ananias, confiarmos que Jesus está dirigindo a obra de pregação, tivermos empatia pelas pessoas e encararmos nossos irmãos em potencial, até mesmo aqueles que nos fazem sentir muito intimidados. Então a pergunta do 11 e 12: o que aprendemos dos acontecimentos envolvendo Jesus, Ananias e Saulo? Aprendemos que Jesus ele dirige ativamente a obra de pregação, assim como prometeu que faria. Embora hoje ele não fale diretamente com seus servos, mas ele usa o escravo fiel. Também, Ananias, assim como ele foi obediente e aceitou a sua designação, nós também devemos ser obedientes e continuar fazendo a vontade de Jeová, mesmo que seja desafiador. Ananias, ele superou seu medo e honrou Saulo, e até mesmo ajudou a ter Espírito Santo. Nós também podemos superar nossos medos e confiar que Jesus está dirigindo a obra de pregação, ter empatia pelas pessoas e encarar nossos irmãos em potencial, até mesmo aqueles que nos deixam intimidados. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui nós finalizamos nosso estudo bíblico de congregação e espero que possa ter auxiliado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.